Barbosa, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre inteligência artificial, como que isso está impactando a nossa vida e os negócios, as empresas, e também como a gente se preparar para esse novo dia a dia de inteligência artificial que está impactando tanto a nossa vida. Me apresentando para vocês, eu sou um homem branco, de cabelo preto, sou alto, tenho 1,91 de altura, uso barba, uso óculos. Eu estou usando uma camiseta azul, onde ela tem duas moléculas de H e uma O no meio, que é o símbolo da água, né? E também estou usando uma calça cinza, jeans e um sapato marrom. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o impacto de inteligência artificial nas nossas vidas. Trabalho com inteligência artificial mais ou menos desde 2016, 2015, há aproximadamente 7, 8 anos. Minha carreira em tecnologia tem mais ou menos 20 anos de experiência e eu venho acompanhando esse impacto que vem cada dia mais transformando o nosso dia a dia e principalmente como isso vai transformar o nosso futuro, né? Eu começo com um slide mostrando a palavra perigo, alerta, né? Por duas razões. Primeiro, porque está acontecendo uma nova onda. Embora talvez você não perceba, você já consome inteligência artificial abundantemente hoje no dia a dia. Se você pegar o teu celular, né? E muitos dos celulares hoje você pode colocar o teu rosto na frente da tela e quando você faz isso ele destrava, né? Tem um modelo de inteligência artificial fazendo esse tipo de coisa. Quando você eventualmente abre o teu aplicativo do Uber, né? Como é que o Uber ou o Waze sabe a hora exata que eu vou chegar no meu destino, né? Por quê? Porque ele tem modelos de inteligência artificial que estão prevendo baseado em dados históricos. Então, a inteligência artificial já está no nosso dia a dia de uma forma muito intrínseca, muito completa e visceral. O que eu quero dizer para vocês aqui hoje é que isso cada vez vai estar mais presente. E o meu objetivo aqui é tentar desmistificar um pouco o que Hollywood colocou no nosso dia a dia. Né? A ideia de que os robôs vão dominar o mundo, que vai existir uma inteligência suprema dos robôs, e a gente está aqui simplesmente para servi-los um dia. Né? No fundo, a inteligência artificial ela é cada vez mais presente, e a magia que ela gera é que a gente nem sabe que ela está lá. Né? Tem uma frase de um grande pensador de tecnologia que ele fala que assim, uma tecnologia ela tem o seu real propósito quando ela simplesmente coexiste com a gente e a gente nem sabe que ela está lá. Quem falou isso foi James Gosling, o criador do Java. Né? Perguntaram para o Gosling há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás. Pô, Gosling, o fenômeno do Java agora deu uma acalmada, né? As pessoas nem falam muito de Java. E aí o Gosling fala, cara, então a gente chegou aonde eu queria. Porque simplesmente todo mundo consome Java e as pessoas não precisam necessariamente falar do Java. Passou a buzzword, né? Legal. Além de falar um pouco do que eu já fiz, como o Tauan apresentou antes, eu queria me apresentar para vocês de uma forma um pouco diferente. Né? Eu sou pai da Lívia e do João, toco bateria desde os 10 anos de idade, tenho uma paixão muito grande pela música, sou mergulhador e às vezes esportista. Eu digo às vezes porque tem dia que eu acordo e está frio, e aí eu não tenho a menor coragem de sair da cama para ir malhar. Sabe? Se você tem algum tipo de relação comigo, em relação a não querer ir para a academia, a gente tem algum tipo de conexão. Né? Quem quiser se conectar comigo é só escanear o QR Code. Eu empreendi por 13 anos, comecei trabalhando, empreendendo desde jovenzinho, quando eu descobri que eu poderia fazer um código ou formatar uma máquina e ganhar um trocado por isso. Né? Então lá no começo eu fazia a reinstalação de sistema operacional, eventualmente construí um código, substituí uma ferramenta de uma locadora. Pô, a locadora estava lá, tinha que locar o filme e o cara anotava tudo no papel. Fiz um softwarezinho lá, uma ferramenta que substituía isso, comecei a ganhar os meus trocados e empreendi por 13 anos. Depois disso, eu fui para a Amazon, comecei a trabalhar na Amazon em 2015, quando a Amazon Web Services veio para o Brasil, logo no começo. E lá na Amazon eu fiz diversas coisas, até que no ano de 2019, mais ou menos, eu assumi a área de inteligência artificial da Amazon para a América Latina. Enfim, e toquei um pouco disso. Esse sou o Renato, e desde então eu venho evangelizando as pessoas sobre inteligência artificial. Vamos conversar sobre esse tema, e é isso que eu quero fazer. Quando eu era jovenzinho, uma das primeiras memórias que eu tenho, que meu pai me ensinou é, Renato, nunca converse com estranhos, né? Não receba a balinha do estranho.
muito menos entre num carro de um estranho, né? Aí você vê aqui, né, o slide de uma Kombi falando, pô, doce de graça, né? Essa é uma dos meus primeiros aprendizados que eu tenho de muito jovem. E olha que loucura. Hoje a gente entra no carro do estranho, se o estranho oferece uma balinha pra gente, a gente chupa a bala, a gente toma água, e eu ainda, quando pego Uber, se a viagem é longa, ainda faço uma sessão de terapia ali, né? Durante 40 minutos eu começo a conversar com o cara, já conto os meus problemas e saio renovado, né? Às vezes aquele dia a gente não tá muito legal, né? Aí o motorista gosta de falar, e é isso que acontece, né? O que eu quero dizer com isso? A tecnologia vem transformando a forma que a gente vive. E a inteligência artificial tem um impacto supremo nisso. Porque como que o Uber consegue saber o preço que ele vai cobrar na tua corrida? Ele já consegue prever antes mesmo do início da corrida o deslocamento do ponto A do ponto B, o volume de gasolina que isso vai ter, o tempo que vai levar. Através disso ele consegue calcular um preço justo da tua corrida de um lado para o outro, né? Mas legal, como é que eu consigo comprovar que essa mudança está acontecendo para vocês? Eu trabalho na área de dados, né, na área de inteligência artificial, tudo é baseado em estatística. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona uma análise estatística, de como isso está transformando. Tá? Aqui eu tenho dois gráficos. Na esquerda eu tenho o volume de corridas na cidade de Nova York do ano de 2008 a 2018. Se você acompanhar a linha amarela, né, do ano de 2008 a 2014, tem um aumento leve da média de 1, 2% ao ano. Então, se tinha 13 milhões de corridas, no outro ano teve 13 milhões e 300, 13 milhões e 500, não teve um grande aumento. Mas olha que interessante, no ano de 2014 a gente vê uma linha subindo, que é uma linha preta, que é as corridas de aplicativo. E se a gente olha o volume de corridas de 2014 a 2018, você vai perceber que se a gente somar as duas linhas, Uber e táxi, a gente tem um total de 25 milhões de corridas. Isso quer dizer aproximadamente 70% mais. E aí eu pergunto para vocês, será que Nova York não tinha essa demanda há um tempo atrás? Por que agora a gente tem mais corridas em Nova York? De fato, existia uma demanda represada. E a tecnologia permitiu que o nosso dia a dia fosse transformado e assim a gente atendesse mais as pessoas. No gráfico da direita, tem um gráfico do ganho diário dos motoristas na cidade de Nova York. Olha que interessante. No mesmo período de 2008 a 2014, que não teve um grande crescimento no volume de corridas, o valor que um motorista ganhava por dia se multiplicou por 2,5 vezes. Então o motorista, em 6 anos, não teve aumento de corridas, mas ele ganhou 2,5 vezes a mais. Isso quer dizer o quê? A experiência do cliente era ruim, você estava pagando mais, e nesse caso, cara, eu vou tomar a decisão de pegar o metrô, eu vou a pé e não vou pegar o táxi, e não vou pegar o Uber. A partir do momento que eu tenho um serviço melhor, eu tenho um trabalho melhor e tenho a oportunidade de pegar uma outra ferramenta para chegar no meu objetivo, eu pego e começo a utilizar. A Ginny Ross é uma das principais pesquisadoras de inteligência artificial lá de uma das principais universidades dos Estados Unidos, o famoso MIT. E ela tem uma frase que eu adoro e tomo para mim na minha vida, né? Certamente ou claramente, o que está transformando não é a tecnologia. A tecnologia está transformando você. Se você é de tecnologia ou não, eu vou trazer um pouco o background de tecnologia que eu vivo, né? Quando eu era bem jovem, comecei a programar, eu aprendia uma linguagem, dali a um ano já tinha outra, e dali a um ano já tinha outra. Ou, quando você compra um telefone celular, dali a um ano já tem uma nova versão, e uma nova versão. A tecnologia ela é avassaladora, ela se transforma. O grande ponto é que com a inteligência artificial, isso está permitindo a mudar a forma que a gente vive no dia a dia. Né? A inteligência artificial hoje, por exemplo, permite que a gente trabalhe de casa também. Né? Como que você consegue ter, eventualmente, algoritmos nas redes de transmissão para garantir quem fala, quem escuta, quem está falando e quem está escutando? Tem algoritmos que estão detectando e priorizam a voz ou a imagem de uma pessoa ou outra. Então, isso tudo está sendo impactado. Né? E aí tem uma pesquisa da PwC Price, né, uma empresa super famosa americana que mede as coisas, e ela fala assim, no ano de 2018, o PIB, que é o quanto o nosso mundo faturou, né, em dinheiros, foi mais ou menos 80 trilhões de dinheiros. No ano de 2030, a expectativa é que o PIB mundial chegue a 112 trilhões. O que isso quer dizer? Tá? Essa parte é um pouco chata, é um pouco de dados, é porque eu sou da área de dados, eu preciso explicar essas coisas para vocês com dados. Mas primeira coisa, o que isso quer dizer? O crescimento da economia mundial
ela está seguindo uma curva exponencial. Me apropriando de um termo da estatística, ela está fazendo uma curva exponencial. O que isso quer dizer? Cara, em praticamente 10 anos de existência, a gente está crescendo 50% da nossa economia. Muitos novos negócios estão acontecendo, muitos problemas que a gente não conseguia resolver, a gente está conseguindo resolver hoje. Mas olha que interessante, 14% desse PIB é de inteligência artificial. Inclusive, a Price fala que a tecnologia mais utilizada daqui a 10 anos vai ser inteligência artificial, no mundo como um todo. Né? É uma realidade. Inteligência artificial saiu do eu não sei, a gente vai ver se a gente vai utilizar. Não, as empresas já utilizam hoje em dia. Né? Essas são as 3 principais marcas que a gente tem hoje, né, relevantes, que estão criando coisas novas na América Latina. O Mercado Livre é a empresa mais valiosa da América Latina, desbancando o Globo, desbancando Itaú, desbancando os bancos. Né? Cara, esses caras são altamente capacitados em inteligência artificial. O Nubank é a mesma coisa, a iFood é a mesma coisa. É uma realidade que a gente não tem como ir contra. E isso permite que a gente tenha muitas oportunidades. Né? Nós, jovens ou pessoas da área de tecnologia, ou eventualmente até de fora, que querem entrar na área de tecnologia, você pode embarcar nessa onda. Né? E aí a segunda parte que eu quero falar para vocês está tudo transformando. Isso vai mudar e vai impactar a vida de todo mundo. Mas que diabos é inteligência artificial? E aí o meu papel como disseminador da palavra da IA é desmistificar isso. Vamos quebrar isso, né? O que é inteligência artificial? Gente, primeira coisa, inteligência artificial é quando eu consigo fazer a máquina replicar uma lógica humana. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que eu estou fazendo a máquina tomar uma decisão humana. Mas, Renato, ainda está confuso para mim. Simplifica isso. Bom, vamos lá. Abre um Excel na tua cabeça. Eu vou explicar para você o que é inteligência artificial. Abre um Excel na tua cabeça. Vai dar tudo em branco. Aí você pega a célula, a primeira célula, e coloca um número nela. O número que você quiser. Escolha. A célula do lado, você vai digitar uma fórmula do Excel. Você vai digitar igual, e você vai referenciar a primeira fórmula que você colocou o número, e você vai dizer, se essa célula for maior do que 1, pinta de verde. Se essa célula for menor do que 1, pinta de vermelho. Fecha o parênteses, aperta um Enter. A magia vai acontecer. Vai ficar verde ou vermelho de acordo com o número que você escolheu. Isso é inteligência artificial. A máquina reproduzindo uma lógica humana. Por que hoje a inteligência artificial impacta tanto? Por causa desse negócio chamado machine learning, ou aprendizado de máquina, que é a condição que a máquina tem de aprender sem ela ser necessariamente treinada. Né? Pô, Renato, então me explica machine learning. Como é que a máquina aprende sem ela ser treinada? Bom, vamos voltar um tempo. Provavelmente você já deve ter brincado daqueles jogos de lógica. Você olha assim, tem 9 quadrados, 3 em cima, 3 no meio, 3 embaixo. Nos 3 de cima você vai ter o número 1, número 2 e no último o número 3. Aí você falou, bom, tem uma sequência numérica aqui. Né? No de baixo você vai ter o número 4, número 5 e depois o número 9. Aí o cérebro dá uma travada. Você fala assim, pô, era para estar o número 6 aí. E aí você começa a entender, bom, 1 mais 2 é igual a 3. 4 mais 5 é igual a 9. Na última linha você vai ter 7, 8 e nada. Um número para você preencher. Quando você tiver que preencher, você vai falar, bom, 1 mais 2 igual a 3, 4 mais 5 igual a 9, 7 mais 8 igual a 15. Eu aprendi, tem uma lógica aqui. Machine Learning não é nada diferente disso. Baseado nos dados que o Uber tem das corridas da cidade de São Paulo, ele consegue saber, numa segunda-feira pré-feriado, para eu sair do AMB e eventualmente ir para Mogi, onde eu moro, eu vou levar 45 minutos. Né? Mas se fosse numa sexta-feira à tarde chuvosa, eu vou levar talvez 1 hora e 45 minutos. Por quê? Porque eu tenho dado histórico. A pessoa saiu do ponto A, foi para o ponto B e levou esse tempo. Tanto quanto no joguinho de lógica. Entendeu? Inteligência artificial é tão simples quanto isso e machine learning é tão simples quanto isso. Isso aqui é como um algoritmo funciona. Né? Eu tenho os dados ao longo do tempo e aí eu pergunto para o algoritmo, no caso aqui em vermelho, né? Pô, quanto que eu vou vender ou quanto tempo eu vou levar para movimentar do ponto A ao ponto B? Dependendo do dia ou do momento no tempo, ele vai me responder, olha, é X ou é Y. E aqui eu tenho um algoritmo de A prevendo em vermelho e o que de fato aconteceu em azul. Esse é um exemplo. Né? Outro exemplo de algoritmo de inteligência artificial é quando eu tenho tipos de informações, mas eu não sei exatamente que tipo de informação é essa. Né? Elas estão distribuídas. Bom, eu tenho peixinho e eu tenho papagaio. Bom, peixinho e papagaio eu consigo separar em 2 grupos. O peixinho, que é o cara que tem rabinho e boquinha, e o papagaio, que é o que tem patinha e biquinho.
Renato, aonde que a inteligência artificial pode ser aplicada nisso? Quando você abre o teu Netflix, como é que o Netflix sabe o que te recomendar? Ele vê e fala assim, bom, o Renato assistiu um filme de comédia, ele gostou, ele ficou assistindo, ele não parou. Mas ele colocou um de ação, um de terror, e ele desligou rapidamente. Ou ele assistiu Narcos, ele devorou a segunda temporada de Narcos em um final de semana, num sábado, de forma sem parar. O que o algoritmo, o que os dados estão dizendo para o Netflix? Cara, esse cara gosta desse tipo de conteúdo. O conteúdo dele tem uma patinha e um biquinho, parecido com o do passarinho. Né? É tão simples quanto isso. Nada muito de outro mundo ou de magia negra. Né? Hoje você tem, aqui na imagem está meio ruim, mas hoje você tem algoritmos onde você consegue mandar uma imagem e ele extrair todo o texto dessa imagem. Né? Como é que o teu celular, às vezes, consegue identificar um monte de texto e um monte de coisa? Você tem um algoritmo lá que ele vai olhando pixel a pixel e consegue interpretar essa imagem. Né? Aqui a GPT-3 é uma inteligência artificial um pouco mais avançada, onde você pode interagir com ela. Né? Aqui no exemplo eu não vou conseguir ter tempo para mostrar para vocês, mas você pode interagir com ela. Hoje já existem inteligências artificiais que escutam, né? E algumas empresas hoje já no Brasil utilizam isso em consultas médicas. Então você está falando com o teu médico, o algoritmo está transcrevendo essa conversa e já fazendo o preenchimento do teu laudo médico. E, eventualmente, já falando para o médico, cara, nesse caso, esse exame ou esse exame pode ser interessante para fazer esse diagnóstico. Né? Ou, eventualmente, quando você liga para alguma empresa de telecomunicação e fala, cara, meu celular não está funcionando, hoje em dia você tem um robozinho lá que ele está ouvindo o que você está falando e falando, olha, para o agente, né, que está te atendendo. Olha, o rapaz falou que a luz do modem dele está piscando, né, e ele já desligou e ligou o equipamento. Então, o algoritmo próprio fala assim, ele deve estar com problema de conexão. Pede para ele desplugar o cabo de rede e plugar novamente. Ou pede para ele fazer essa ação. Um próprio pop-up já surge na tela do atendente e já passa a interagir com o atendente para resolver esse problema. Falando de visão computacional, né, como a máquina enxerga. Provavelmente você já deve ter visto aquelas páginas assim, aonde tem a ponte, né, aonde tem o hidrante, aonde tem isso e aquilo. Isso é a máquina enxergando. Né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho, por exemplo, a máquina entendendo esse formato, né, com 2 faróis embaixo, um letreiro em cima, nesse tamanho é um ônibus. Esse formato com 2 faróis embaixo, com esse tamanho, é um carro. Ou, eventualmente, aqui vocês não vão conseguir ver, mas esse aro com um capacete e um guidão é uma bicicleta, é um pedestre, né? E o que eu posso dizer para vocês, a máquina vai enxergar melhor do que a gente. Não tem jeito. Tudo que for tarefa operacional, a máquina vai fazer melhor do que a gente. Por quê? Porque ela enxerga pixel a pixel. A gente não consegue enxergar pixel a pixel da imagem, pontinho por pontinho. Mas a máquina está enxergando pontinho por pontinho e ela vai tomar a decisão melhor do que a gente. Né? Aqui tem um caso interessante. Na Champions League passada, teve um jogo que o time do Liverpool recebeu uma mensagem dos diretores da área de dados, né, falando, olha, a gente está jogando contra o Real Madrid e a gente tentou 10 vezes pelo meio de campo, isso a mais ou menos os 15 minutos do primeiro tempo, a gente tentou 10 vezes pelo meio de campo e tem um sujeito chamado Casemiro por ali. Das 10 vezes que a gente tentou, 9 a gente não conseguiu passar. Então, para que a gente tenha sucesso e ganhe esse jogo, a gente precisa fazer jogadas pela lateral. É a inteligência artificial impactando como os times jogam futebol, gente. Isso já acontece, já está no dia a dia. Né? Isso aqui é uma inteligência artificial criando coisas. Foi um pedido para criar uma cadeira de abacate. E aí ela criou tudo isso. Olha que loucura. Mas eu posso, eventualmente, falar, cara, eu quero saber como ficaria um sofá de couro amarelo dentro da minha sala. E aí eu tenho a foto da sala e eu tenho a foto do sofá. O sofá não existe. A máquina está criando isso. Ou eu posso virar e falar assim, cara, eu quero uma cozinha laranja com uma ilha no meio e um cooktop. E aí a máquina vai criar tipos diferentes. Né? Imagina o tanto de possibilidade que você pode ter. Imagina o impacto disso na área de arquitetura. Né? Em vez de você ter necessariamente a pessoa criando coisas, você pode ter a máquina co-criando com a pessoa e gerando resultado. Essas pessoas aqui na tela, nenhuma delas existem. Todas elas são fake. Todas elas são criadas pela máquina. Nem as de cima, nem as do lado. Muito menos as do meio, que são pessoas que estão... É um misto das duas, né? As de cima eu tenho um menino
com a face olhando para frente e eu tenho as características daquela moça. Tudo isso aqui não existe. Isso aqui a máquina está criando. Ou, eventualmente, essa dançarina da direita. Na esquerda eu tenho um clipe do Bruno Mars super premiado, porque é um clipe de uma gravação única onde ele dança. E na direita eu tenho uma moça dançando que absolutamente não existe. Quando ela vira de lado assim, você vai ver que o braço dela dá uma bagunçada, né? Mas esse é o nível de qualidade que a gente tem hoje de inteligência artificial. Ou, eventualmente, uma propaganda, onde eu tenho a mocinha num vídeo gravado e eu tenho a roupa dela sendo substituída de forma automática e eu passo a gerar outros tipos de conteúdo com esse tipo de potencial, né? Deixa eu só concluir. Bom, eu falei para vocês de diversas áreas de inteligência artificial, né? Falei de voz, de visão, de texto, de treinado, supervisionado, não supervisionado. Lá nos Estados Unidos foi lançado o Optimus. O que é o Optimus? É um humanoide, onde ele junta tudo isso e vai ser possível a gente conviver com esses bichos no nosso dia a dia. A gente está chegando num momento onde isso vai acontecer. Daqui a 10, 20 anos, esses bichinhos vão estar no nosso dia a dia, né? E aí vocês podem me perguntar, cara, o que eu faço com tudo isso, né? Que é o grande ponto aqui agora. Você está falando um monte de coisa aí, legal, cara, eu entendi, a coisa está mudando, etc e tal. O que eu faço com tudo isso? E muita gente chega assim e fala, Renato, você já trabalhou na Amazon, já liderou, você lidera equipes de inteligência artificial, mas o que eu faço com tudo isso? Aonde que eu coloco as minhas apostas, né? Que futuro que eu posso prever com isso? E aí eu sempre digo o seguinte, cara, é muito difícil prever o futuro, mas é fácil prever futuros, que é o grande ponto, a grande mensagem que eu queria dizer para vocês aqui, né? Durante a minha carreira, eu não comecei trabalhando com inteligência artificial. Eu tive algumas transformações ao longo do mundo. E a gente foi criado do tipo, eu vou nascer, eu vou estudar, vou fazer a minha graduação, depois eu vou trabalhar na área que eu trabalho, e em algum momento eu vou aposentar. Mas essa realidade não fecha mais. Essa conta não fecha mais, gente. Essa realidade não existe mais. A gente vai aprender, vai se graduar, a gente vai trabalhar, vai chegar um momento que a gente vai fazer uma coisa que o pessoal lá nos Estados Unidos chama de reskilling, que é o quê? Eu vou reaprender. Eu vou voltar, vou aprender outra coisa, vou trabalhar em outra área e a gente vai sempre fazer o quê? Sempre continuar aprendendo. Never stop learning. A gente vai sempre ter que aprender. E é esse que é a forma de prever o futuro. Porque a inteligência artificial hoje está em alta e está impactando todo mundo. Mas há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente teve computação em nuvem. Há 20 anos atrás, a gente teve novas linguagens. A gente acabou de lançar 5G. Né? Vai estar tudo conectado. Imagina a quantidade de oportunidades que a gente tem. Se a gente não tiver mindset de iniciante, né? Forma de pensar de, cara, eu preciso sempre aprender. Pô, esse negócio novo, cara, que isso quer me dizer? Como que eu posso aproveitar essa onda? Como que eu posso ganhar dinheiros com isso? Né? O Tauan estava falando aqui antes sobre a questão da quebrada. Se você não tiver esse impulso de, cara, sempre pensar, ter curiosidade, sempre estou aprendendo, esquece. Esquece, no futuro você está ferrado, não tem jeito. Né? Antes, a gente aprendia escola, livro, revista, texto, evento aqui. Né? Como é que a gente aprende hoje em dia? Cara, hora bar, vamos tomar uma cerveja junto. Vamos falar, eu preciso entender da tua vida, me fala o que você faz. Tem alguma forma melhor de aprender do que conversar, gente? A pessoa já aprendeu, já viveu, ela vai compartilhar com você. Se interesse pelo outro, converse pelo outro. Né? Hoje, WhatsApp, né? YouTube. Cara, quem nunca assistiu um manual de how to, qualquer coisa de 3 minutos no YouTube, como abrir um negócio? É assim que a gente aprende hoje. A gente está aprendendo o tempo inteiro em todos os lugares. Né? Podcast, curso online, enfim, tem um monte de coisa. A forma que a gente vive mudou. Né? É esse o grande ponto que eu queria dizer para vocês. E, gente, ali tem um foguete com um menino. Tá? Pensar grande, pensar pequeno é o mesmo custo. Entendeu? Então, se a gente tem que fazer alguma coisa, vamos fazer o foguete, cara. Vamos mudar a forma da coisa acontecer. Né? Na Amazon, um dia, eu trabalhei com um cliente onde ele queria fazer um travesseiro inteligente. Ele falou, cara, preciso fazer um travesseiro inteligente para que as pessoas durmam melhor. Né? Quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, eu não comecei a trabalhar nesse projeto para fazer um travesseiro inteligente. Eu comecei a trabalhar nesse projeto para mudar a forma das pessoas no Brasil e no mundo dormirem. E esse travesseiro agora está no mercado. As pessoas estão começando a dormir em um travesseiro com inteligência artificial. E o travesseiro diz, cara, essa semana você dormiu menos horas do que semana passada. Provavelmente você vai estar mais cansado, você vai estar mais irritado e mais impaciente.
Isso é inteligência impactando a nossa vida, mas eu posso só fazer o mecanismo do travesseiro ou eu posso querer mudar a vida das pessoas. É o mesmo preço, é o mesmo custo, né? Quem tem propósito faz as coisas de propósito, cria um propósito, busque aonde você quer chegar. Às vezes a gente vê a foto lá, né? Pô, o cara chegou lá, ele ganhou o prêmio, etc e tal. Mas esse cara teve propósito. Esse cara foi atrás, ele ralou, né? A minha avó chamava isso de uma outra forma. Ela falava assim: você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Mas aqui é uma forma bonitinha de dizer, cara, quem tem propósito faz a coisa acontecer. Busque um propósito, entenda aonde você quer chegar, né? E aí tem uma outra frase que eu acho muito legal, né? Você quer ser interessante na vida de alguém, né? Tenha interesse. Quem tem interesse é interessante. Se você não tem interesse por nada, cara, dificilmente você vai ter alguma coisa para agregar na vida das pessoas. Então tenha interesse, busca, aprenda e compartilhe, né? E a última frase, só para terminar, é uma frase de do CEO da O'Reilly, uma das principais editoras da área de tecnologia, que ele fala assim: cada setor e cada organização se transformarão nos próximos anos. Aí você fala: Renato, você já falou isso para mim, cara, eu já entendi, no começo você falou que está tudo mudando aí. Mas o mais importante é agora. O que está vindo para nós é maior do que a internet. Gente, eu vou repetir, o que está vindo para nós é maior do que a internet. Pensa na vida 20 anos atrás. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Nubank, não tinha Uber, não tinha iFood, não tinha nada dessas coisas que a gente tem hoje. E a nossa vida hoje não tinha nem smartphone. O celular, quando tinha, era com tecla, né? O que está vindo para nós é maior do que tudo isso. O que a gente tem que fazer? Cara, entender o que está acontecendo. Gente, está tudo mudando, tá? A nossa dia, o que a gente está vivendo está mudando. Entender tudo isso, embarcar e entender como transformar você e o teu negócio. Era esse recado que eu queria deixar para vocês, tá bom? Muito obrigado, gente.